Olá, telespectador da TVA, estamos de volta com o programa Fala Deputado, que acompanha as ações e as atividades dos parlamentares que fazem parte da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nosso programa, desta vez, no novo formato, respeitando as medidas de distanciamento social e a segurança de todos nesse período de pandemia. Por isso, nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje de forma remota. E o nosso convidado é o deputado Coronel Mocelin, do PSL, que está no seu primeiro mandato na Assembleia de Santa Catarina. Deputado, obrigado pela presença. Olá a todos os nossos telespectadores da TVA. É uma oportunidade de nós prestarmos conta do nosso mandato, então, por isso, agradeço essa oportunidade que a Assembleia Legislativa, através da TVA, proporciona aos nossos deputados. Deputado, como eu falei no começo, é o seu primeiro mandato, né? A gente já está entrando aí na segunda metade deste segundo ano do seu primeiro mandato. Como tem sido até agora essa experiência à frente da Assembleia? Então, eu já tinha uma certa experiência dentro da Assembleia através do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, que a gente teve vários projetos de leis que nós tivemos que interagir com os parlamentares para poder serem aprovados, né? Então, a gente conhecia todo o trâmite. E agora, efetivamente, como parlamentar, é um aprendizado muito grande, a necessidade de interagir com os parlamentares, saber como conseguir êxito no projeto de lei que a gente almeja que seja aprovado, dar esse apoio também aos outros projetos que sejam de interesse da sociedade. Então, é um projeto bastante interessante, além, claro, da fiscalização do executivo, de cobrança das ações, porque o parlamentar ele é um braço da sociedade, ele é a voz da sociedade. Então, muita coisa chega através dos parlamentares e nós precisamos levar isso ao governo para que as ações de governo sejam efetivadas dentro da sociedade, lá na ponta, onde as pessoas realmente precisam e reivindicam. Então, esse papel do parlamentar é muito importante. Como eu disse também no começo, a gente está gravando esse programa de uma forma diferente. Geralmente estaremos no estúdio, mas em função da pandemia estamos gravando dessa forma remota. O mandato do senhor, de que forma tem trabalhado nessa questão, tendo em vista que a demanda no estado todo por recursos nas mais diversas áreas, tanto na saúde quanto para as micro e pequenas empresas, a demanda por recursos é muito grande. Como que o mandato do senhor tem atuado nessa questão? Então, desde o início dessa pandemia que teve, eu me voluntariei, porque como o Corpo de Bombeiros ele tem ações de defesa civil, e dentro da defesa civil tem as ações coordenadas que atuam de forma de todo o Estado, também junto com a saúde, eu me coloquei à disposição do presidente da Assembleia, e ele me nomeou, juntamente com o doutor Vicente Caro Preso, para participar dessas ações coordenadas da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde. Então, eram 2 reuniões diárias no início, depois passou a ser uma diária, e agora, a partir de semana passada, são 2 por semana. Mas, através de nós, foram mais de 50 pedidos de entidades, principalmente para a retomada das atividades. Então, eu dizia para eles, não adianta trazer o problema, tem que ajudar a trazer a solução do problema. E qual era a solução? Quais as medidas de saneamento, quais as medidas que essas entidades iriam tomar, daí eram levadas junto à Secretaria de Saúde do Estado, as técnicas da saúde, para que não houvesse o aumento do contágio com a retomada das atividades. E fazendo as ações em conjunto, aí o governo editava uma normativa onde permitia a abertura dessas atividades. E isso tivemos bastante êxito, a maioria delas, e nós vimos que Santa Catarina se tornou um exemplo para o Brasil na questão do combate à pandemia, porque nós temos um dos índices mais baixos do Brasil em número de óbitos, e desde o início, praticamente só foram nas primeiras semanas que não foram, que as atividades foram suspensas, e depois, a partir daí, gradualmente foram sendo reativadas, com exceção do transporte coletivo, escolas e algumas outras atividades, como cinema e tal, mas a maioria das atividades econômicas, elas estão em funcionamento, e ainda nós estamos com um índice praticamente 1/3 do que a média nacional de óbitos. E também, que casos daqui para frente, agora parece que deu uma estabilizada e está reduzindo, e nós vimos aqui, por exemplo, na região da Anfre, está em torno de 55% o número de ocupação, onde nós já tivemos quase 90%. E é importante destacar
que não ocorreu nenhum óbito por falta de leito de UTI e por falta de medicamento. Então, o sistema de saúde, ele comportou a quantidade de pessoas contaminadas que necessitavam dos leitos hospitalares. O senhor concorda, então, com a ideia de que é possível conviver com o vírus, evidentemente, respeitando as medidas de isolamento, de distanciamento, quando for o caso, mas, desde que se adotadas as medidas sanitárias adequadas, é possível que a economia, que a vida, dentro de um possível, possa seguir normalmente? Não só possível, como é necessário, né? Nós não podemos permanecer eternamente, não sei há quanto tempo, sem as atividades econômicas estarem em funcionamento, porque nós vamos acabar falindo as empresas e depois não tem como retomar, né? Depois que as empresas fecharem, ficam com dívidas impagáveis, isso não é mais viável essas empresas permanecerem. Isso gera muito desemprego e, consequentemente, a gente sabe quais as consequências que causam no futuro. Então, eu vejo como perfeitamente possível as atividades serem desenvolvidas, mantendo o regramento, porque o problema não é as atividades econômicas. Como a gente teve várias reuniões, como eu faço parte da Comissão da Agricultura, dá um exemplo dos proprietários de frigoríficos, que eles estavam ameaçando, o Ministério do Trabalho chegou a fechar lá em Pumirim, depois estava em Chapecó, Concórdia, Seara, querendo fechar os frigoríficos. O problema que nós iríamos causar com isso era infinitamente maior do que manter a atividade, porque os animais, aves, suínos, permaneceriam na lavoura, teriam que ser abatidos lá na lavoura, se você não fosse e levar para o frigorífico, e um dos proprietários falou o seguinte: eu não estou preocupado com as 8 horas que ele permanece no frigorífico trabalhando, estou preocupado com as 16 horas que ele fica fora do frigorífico. O que ele fica fazendo? Porque dentro da empresa, normalmente ele usa EPI, ele tem distanciamento, ele segue todas as regras de higiene. Ele sai daí, muitas vezes, ele vai num bar tomar uma cerveja com os amigos, ele vai fazer festa, a gente tem visto muito isso, fazem aglomerações e, às vezes, a transmissão é maior fora do trabalho do que dentro do trabalho. Então, nós temos que conscientizar a população de que é necessário tomar as medidas de higiene, usar máscara, usar o distanciamento, não só isolamento, né, isolamento mais para as pessoas de risco, e higienização das mãos. A gente tem um exemplo, eu participo de inúmeras reuniões presenciais, e a gente toma o cuidado necessário para que não haja essa contaminação. E eu acho que todos deveriam ter essa consciência, e aí nós poderíamos conviver com o novo normal que a gente fala com o vírus. A gente fala muito da questão da preservação da vida e, de certa forma, isso passa pela estruturação da rede de saúde também, né? A região da Anfra aí teve uma situação um pouco delicada num primeiro momento, o Hospital Marieta Bornhausen aí em Itajaí, o próprio Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú. O senhor atuou na questão para tentar estruturar melhor esses hospitais, né, para enfrentamento da pandemia? Quase que diariamente, a gente tem muito contato com a irmã Mércia ali no hospital, junto ao secretário de saúde, trazendo respiradores. Nós foram ativados aqui no Hospital Marieta mais de 80 leitos de UTIs. Hoje nós estamos numa situação bastante tranquila, chegou a 92%, então a pressão era muito grande, a gente conversava muito com o secretário, porque a gente tem que deixar uma coisa bem clara, não depende só do Estado. O Estado caminha os respiradores, ventilador pulmonar, monitor cardíaco, auxilia no credenciamento junto ao Ministério da Saúde para que o recurso venha para os hospitais, mas os hospitais precisam comprar os insumos e precisam contratar o RH. Às vezes, a dificuldade de contratação do pessoal de RH estava sendo mais difícil do que trazer, porque tinha ventiladores disponíveis e não estávamos conseguindo credenciar por falta de pessoal. Então, agora deu uma estabilizada muito boa. Estamos numa situação que hoje a gente pode dizer que a curva está em descendente, tanto que esperamos que ela saia dessa situação gravíssima, até por causa do transporte coletivo, que as empresas estão falindo, estão vendendo os ônibus, estão demitindo, porque muitas vezes tem ônibus financiado, continuam as dívidas, continuam os financiamentos, e não tem receita, né? Então, nós estamos cobrando fortemente para que a atividade do transporte coletivo seja retomada, principalmente porque se as pessoas não se deslocam através do transporte coletivo com todo o regramento, com higienização, distanciamento, uso de máscara, elas acabam se deslocando de forma clandestina, com 4 ou 5 dentro de um carro,
ou com vans lotadas, ou com ônibus lotados, que a gente tem visto por aí, principalmente porque as empresas acabam buscando seus funcionários em casa. Isso também a gente tem que observar, e nós não podemos fechar os olhos. Enquanto nós estamos fazendo com que as empresas estão falindo, o transporte clandestino continua. O senhor também é autor de alguns projetos de lei focados nessa questão da pandemia. Um deles, inclusive, já foi transformado em lei, que é aquele que dispensa a obrigatoriedade dos 200 dias letivos nesse ano em função da pandemia, mas tem outros que estão em tramitação aí na Assembleia. Tem algo com relação também, me parece que a videochamada de hospitais. O senhor poderia falar um pouquinho desses projetos que são específicos para o combate à pandemia que o senhor elaborou aqui na Assembleia? Então, nós fizemos um projeto para que obrigasse, que fosse direito do paciente fazer aquela videochamada com seus familiares. Está em tramitação na Assembleia, porque muitas vezes eles ficam em total isolamento e a família não sabe como é que está o paciente, e ele também, aquela convivência, mesmo que remota, mas vendo os familiares, ajuda. A gente vê que estimula a recuperação desse paciente, né? Também fizemos indicações para redução de verba de gabinete, né? Eu praticamente quase não uso verba de gabinete, e eu acho que a maioria dos deputados tem feito essa economia, possibilitando fazer que esse recurso fosse transferido para os hospitais, para a área da saúde, que já foi repassado também pelo presidente da Assembleia, e alguns outros projetos que a gente tem tentado reduzir a burocracia, principalmente na questão de financiamento para as empresas, para elas retomarem a atividade econômica, muitas vezes dela, que elas não conseguem reabrir. Então, algumas ações nesse sentido, e apoiando ações coletivas da Assembleia também, para que tivesse a retomada, principalmente, da economia e manutenção da saúde e a vida das pessoas. Me parece também que tem algumas iniciativas voltadas para os policiais, para os bombeiros, que estão na linha de frente do combate da pandemia, também, assim como os profissionais de saúde. Isso, nós fizemos uma indicação também para o governo e um projeto de lei para que, como teve para a área da saúde, o pessoal da saúde que estão em frente da pandemia, nós fizemos também um projeto de lei e uma indicação para o governo que seja dado um auxílio, uma indenização para o pessoal do bombeiro, da Polícia Militar, que estão na linha de frente, porque eles também estão se contaminando muito, estão atuando efetivamente, e eles não têm tido essa equiparação, vamos dizer, para a saúde. Eu acho que é uma ação que o governo poderia observar com carinho. Deputado, o senhor tem muita experiência como bombeiro, é catarinense, já deve ter presenciado, não só como nascido aqui no Estado, mas como profissional da área de segurança pública, várias catástrofes, vários momentos desafiadores que nós passamos aqui no nosso Estado. Para o senhor, esse momento que a gente está vivendo agora, está entre os mais desafiadores, os mais complicados que o senhor já apresentou? Só para ter uma ideia, eu atuei nas enchentes de 83, lá em Chapecó, eu era soldado da Polícia Militar e atuei naquelas enchentes. Depois, em 2008, eu acabei tomando a frente aqui de toda aquela, da região aqui da Foz do Rio Itajaí-Açu, e no Morro do Baú ali, das ações de socorro e recuperação, que teve, depois de 2011 novamente. Então foram inúmeras ações que a gente fez, mas essa ela é um pouco diferente, porque normalmente esses desastres que ocorrem, eles são abruptos, eles iniciam a necessidade do socorro, a reconstrução, e logo em seguida a vida volta ao normal. Dessa pandemia, a gente percebe o quanto ela está permanecendo, e isso tem dificultado, porque as pessoas que no primeiro momento elas estavam receosas, elas estavam se cuidando mais, elas acabam relaxando naturalmente com o passar do tempo, e isso se torna mais perigoso, principalmente pessoas de risco, né? Então, a gente tem observado que as pessoas acabam se descuidando, não só, digamos, a saúde dele, mas ele tem que cuidar da saúde dos seus pais, dos seus entes queridos, que muitas vezes, se eles acabam transmitindo, essas pessoas têm um agravamento do quadro. Então, por isso, tem que tomar esse cuidado, e desde o início a gente tem atuado muito fortemente junto à saúde, com medo, digamos assim, com receio de que o sistema de saúde entrasse em colapso e nós tivéssemos que escolher quem poderia usar o sistema de saúde e quem não usaria. E, graças a Deus, não chegou a esse momento em Santa Catarina, não chegou até esse estágio de entrar em colapso na saúde, e, se Deus quiser, o pior já passou.
Muito bem, a gente vai agora a um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com mais entrevista com o deputado Coronel Mocelin. Vamos falar mais sobre outros projetos de lei, outras atuações do deputado aqui na Leste. Voltamos já. De volta com o segundo bloco do programa Fala Deputado, nosso entrevistado de hoje, o deputado Coronel Mocelin, do PSL. No primeiro bloco nós falamos sobre, basicamente, as ações do deputado na questão da pandemia. Agora vamos falar sobre outras ações, porque, afinal, vários outros assuntos permeiam aí o mandato do deputado Coronel Mocelin. Deputado, o senhor tem um projeto bastante interessante que está avançando na casa, que reduz um pouco da burocracia para aquelas empresas de ônibus, com relação à idade de frota e outros aspectos da lei que disciplina o transporte coletivo de passageiros intermunicipal. Qual que é o objetivo desse seu projeto? É oferecer mais opção para o usuário, oferecer melhores condições também para que as empresas possam competir? Então, boa pergunta. Isso tem me tomado até muito tempo, já passou por 3 comissões, está em uma última comissão agora, e depois deve ir a plenário. E o deputado Gerri, ele tinha entrado com um projeto, entrado com outro, que eram semelhantes, e daí nós juntamos os 2 projetos e assinamos os 2. Então, o deputado Gerri é autor também desse projeto. O que acontece hoje? As empresas, para elas terem um ônibus com idade um pouco mais avançada, eles têm que ter 4 ônibus novos, praticamente. Então, só as grandes empresas conseguem ter isso. As pequenas empresas, como elas não conseguem se adequar à legislação, elas acabam trabalhando de forma clandestina, não pagam os impostos, não fazem as vistorias necessárias, que é do Inmetro. Então, o risco é maior e o Estado deixa de arrecadar. E elas querem se regularizar, mas elas se tornam impossível pelas exigências. Então, só para entender o quanto absurdo que é a legislação estadual hoje, eu posso pegar um ônibus, sair de Florianópolis e ir para Belém do Pará, e esse mesmo ônibus, ele não pode sair de Florianópolis e ir até Balneário Camboriú, porque interestadual, ela atende à legislação federal. E ele não tem essa exigência. A única exigência que tem é que ele passe pela vistoria do Inmetro, que é muito rigorosa. E dentro do Estado, ele tem essa exigência de que tenha que ter 4 ônibus novos para ter o mais velho. E isso faz com que a maioria das pequenas empresas de transporte coletivo, elas não se adequem. Então, é simplesmente adequar à legislação federal. A mesma exigência que é para um ônibus de linha interestadual, ter a exigência da linha intermunicipal. Vai fazer com que os proprietários de pequenas empresas de ônibus se adequem, se regularizem, paguem suas taxas, os impostos, se habilitem ali, façam as vistorias tudo certinho do Inmetro, e o transporte, e aumenta, logicamente, a quantidade de oferta de ônibus para esses transporte intermunicipal dentro do Estado. Esse é o principal objetivo. No final, o principal beneficiado, na sua avaliação, vai ser o usuário do serviço, então, porque ele vai ter mais opções, pode até ter tarifas mais em conta, melhor opção de serviço. Não tem dúvida. Nós temos também uma PEC que está tramitando na casa, que é a possibilidade de autorização de empresas para fazer o transporte, porque hoje nós temos só a concessão. E só para ter uma noção do que a gente está falando, a nível interestadual também já existe autorização. Então, nós podemos ter mais de uma empresa fazendo o mesmo trecho. E isso, hoje, como tem, vamos dizer assim, um monopólio de empresas de transporte coletivo, os preços da passagem, normalmente ela é maior, mais alta, e a qualidade do serviço é menor. E a gente observa, eu dou um exemplo de Dionísio Cerqueira para vir para Florianópolis, se ele vier direto, ele vai pagar R$90 mais caro do que ir para Curitiba, pegar outro ônibus em Curitiba e vir para Florianópolis. Nós observávamos os preços das passagens, por exemplo, de Criciúma
a Florianópolis era mais caro do que de Criciúma a Curitiba. Então, sempre as linhas interestadual são mais em conta do que a intermunicipal. E, às vezes, pela falta de oferta, pelo preço da passagem ser muito onerosa, muito cara, as pessoas acabam se deslocando de veículo, de carro, e não utilizam o transporte coletivo. E é bom deixar claro que também não é as empresas que são só as grandes vilãs que estão ali, porque o problema é que a gente cria legislação beneficiando algumas pessoas, mas passando os encargos para as empresas. Então, hoje, 1/3 dos passageiros de transporte coletivo, falo intermunicipal e municipal, eles têm gratuidade de passagem. Então, eu vejo, nós poderíamos, de repente, rever isso aí. Por que uma pessoa de 60 anos tem que ter transporte gratuito se ela tem condições financeiras? Nós poderíamos verificar quem tem necessidade realmente financeira de gratuidade da passagem, e o Estado que criou a legislação poderia dar, digamos, um voucher para essas pessoas se locomoverem. Nós conseguiríamos reduzir o preço da passagem, porque tudo isso está fazendo, se 1/3 das passagens são gratuitas, quem paga é aquele 2/3 que estão viajando. Então, ele acaba onerando mais, fica mais cara essa passagem. Então, nós temos que rever muitas coisas, de repente, de reduzir. Uma das coisas que a gente está trabalhando, eu faço parte da comissão da infraestrutura do governo da Assembleia. Nós temos hoje, nós temos reuniões essa semana aí já tivemos várias reuniões, na verdade, com o setor de transporte coletivo e com o secretário Paulo Lili. E um dos objetivos é isenção do ICMS para as empresas de transporte coletivo, que é um transporte público, que é um serviço público, deveria ser prestado pelo ente público, só que ele é concedido para iniciativa privada. E, então, para que haja um equilíbrio, principalmente nesses momentos de pandemia aí, onde foi suspenso os transportes, as empresas tiveram um prejuízo muito grande, a isenção do ICMS vai dar uma grande ajuda na retomada dessa atividade e vai reduzir o preço da passagem também, consequentemente, no futuro breve. Um pouco nessa área da desburocratização, tem um outro projeto seu que trata do corte de árvores em caso de uma tempestade, por exemplo, um tornado. O vento forte derruba a árvore. O que aconteceu? Precisa de uma autorização no Instituto do Meio Ambiente, que era o antigo Fátima, atual IMA. Tem um projeto do senhor para tentar facilitar um pouco essa questão, né? Então, nós conversávamos com o presidente do IMA, naquele tornado bomba, que foi dado aí o nome que deu no estado todo, aí, causou grandes prejuízos. Foi feito um decreto, uma portaria, se não me engano, do IMA, autorizando o corte das árvores caídas, mas foi para aquela atividade. Nós já fizemos um projeto de lei para que sempre que houver um desastre dessa natureza, não haja necessidade de estar cobrando do governo para que ele edite uma norma para poder fazer esse corte. Então, devidamente comprovado, se uma árvore caiu, a pessoa registra com fotos, faz todos os registros, pode retirar essa árvore, tanto com um vendaval, uma situação de emergência. Não há necessidade de aguardar um fiscal do IMA, ir lá, vistoriar e autorizar o corte. Isso, a burocracia é muito grande. E falar nessa atividade da parte de meio ambiente ainda, infelizmente, está bastante demorada as licenças ambientais, e isso emperra, muitas vezes, o desenvolvimento econômico do Estado. Não é, deixa bem claro, não é conceder ou não conceder, mas é a demora na concessão. Às vezes leva 1 ano, 2 anos, a pessoa com o empreendimento parado, e depois ele concede. Se tivesse dado 1 ano antes, o impacto ambiental seria o mesmo, só que geração de emprego e renda, as atividades poderiam ser desenvolvidas com muito mais agilidade. Respeitando o meio ambiente, mas também respeitando o tempo dos empreendimentos, né? Isso, é possível conciliar as duas coisas, no caso. Exatamente. Deputado, falando um pouco mais agora da atuação regional, o senhor tem como base eleitoral a Foz do Rio Itajaí, mas é natural lá do extremo oeste, né? Atuou bastante tempo no oeste, em São Miguel do Oeste. O senhor também teve emendas que foram contempladas, essas emendas impositivas, para essas regiões, né? Eu gostaria que o senhor destacasse aí quais foram os principais pontos, os principais itens beneficiados com as suas emendas. Então, aqui na região da Foz foram mais de 2,5 milhões de emendas, e na região do extremo oeste foram 1,5 milhão de emendas. E a gente também distribuiu dentro da Polícia Militar, através do
ajudar na formação do PROERD, em torno de R$600 mil, viaturas, equipamentos para o Corpo de Bombeiros, por exemplo, aqui em Itajaí, a construção de um centro de asepsia para o SAMU e para o Corpo de Bombeiros, né, para lavagem de viaturas e os equipamentos. Hospital Marieta, 400 mil, 300 e poucos mil para o Pequeno Anjo, para Balneário Camboriú, compra de viatura, para Navegantes, reforma de um posto de saúde. Então, foram várias ações dessa natureza, e na Extremo Oeste também recursos para o Hospital Regional de São Miguel, várias ações para as APAES, para DEVIR, né, Adição de Deficientes Visuais. Então, a gente procurou atender, lógico que não deu para atender a todos, porque o que veio de pedido foram 30 milhões, e nós só temos 6, mas dentro do que foi possível atender onde houvesse mais necessidade, né, a gente procura atender também o serviço que eu trabalhei 32 temporadas de praia, né? Então foram 700 e poucos mil reais para a compra de equipamentos para o serviço da Operação Veraneio, nadadeira, flutuadores, e, enfim, até inclusive bicicletas elétricas para fazer ronda nas praias, que a gente percebeu que ela tem um pneu grosso, é chamado Fat Bike, que ela substitui, vamos dizer assim, o quadriciclo para fazer ronda e atuar com mais agilidade na praia. Então, foram várias ações que a gente procurou fazer dentro do gabinete que pudesse beneficiar as atividades de socorro, né, e também das pessoas que têm tanta necessidade, como, por exemplo, das APAES de São Miguel do Oeste, São José do Cedro, aqui de Tijucas, Canelinha, São João Batista e Itajaí também, todas essas entidades. Aí na região da Foz do Rio Itajaí, tem 2 rodovias muito importantes e que o senhor parece que tem tido uma preocupação especial com melhorias nelas, né, que é a Jorge Lacerda e a Antônio Raio. São 2 rodovias muito importantes para ligar a BR-101, a Brusque e também ao Vale do Itajaí. Como que tem sido a atuação do senhor aí, especificamente para a questão dessas rodovias? Então, vamos para a Jorge Lacerda, depois de bastante insistência, ali a empresa tinha abandonado a obra, que é ali uma melhoria na chegada da BR-101, em torno de 2 quilômetros, e faz em torno de 1 mês e meio, mais ou menos, que a empresa, a 6ª colocada, porque foi indo verificando as outras empresas, e a 6ª colocada que tem obras na BR-101 aqui próximo, né, na 470, ela aceitou a retomar, e eu acredito que em outubro, segundo a empresa, eu estive há poucos dias fazendo uma vistoria no local, e eles se comprometeram em outubro a entregar a obra. Mas aí ainda vai melhorar, mas não vai solucionar totalmente, porque nós precisamos fazer as alças de acesso à BR-101, que a gente sabe que ainda não estão contempladas e são necessárias. Antônio Raio, infelizmente, o projeto original ele não foi seguido, porque, segundo informações, o custo era muito elevado, tinha vários viadutos, retornos, passarelas, foram suprimidos vários desses, e acabou isolando as comunidades de em torno de 20 mil pessoas entre Itajaí e Brusque, tendo retorno a cada 5, 10 quilômetros, e morando de um lado, tendo escola do outro, tendo uma mureta no lado, morando de um lado, tendo comércio do outro. Isso teve uma reclamação muito grande, e a gente tem conversado com muita frequência com o secretário de Infraestrutura. Algumas coisas a gente conseguiu, de passarela, de retorno, de viaduto, mas algumas ainda a gente está cobrando para que haja essa flexibilização, vamos dizer. Vai ter que ser feito novos investimentos, porque, infelizmente, a licitação da obra foi feita de um jeito e não tem como suplementar mais do que já foi. Então, vão ter que fazer novas licitações para contemplar mais alguns retornos, viadutos, que são necessários, porque senão a comunidade que está vivendo, que a gente dividiu comunidades, vamos dizer assim, é como se fosse uma via urbana com uma mureta no meio. E as pessoas acabam pulando por cima, não vão andar 2, 5 quilômetros, às vezes, para atravessar. Então, é isso que está acontecendo ali. Não é culpa do governo atual, porque o projeto já estava em andamento, mas dá para melhorar, e é isso que a gente está cobrando do governo. Bom, deputado Coronel Mocelin, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa Fala Deputado, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, e que nós somos um braço da sociedade, a voz da sociedade junto ao governo, para que nós aliviamos a vida das pessoas nesses momentos tão difíceis dessa pandemia, e que hoje estamos aí, esperamos que em breve a vida volte ao normal. Obrigado a todos, um grande abraço.
A você que nos acompanhou pela TVAL, pode assistir a reprise dessa e de outras entrevistas no decorrer da nossa programação ou no canal do YouTube da Assembleia, que você acessa pelo alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Fala Deputado.